Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Muito bem, muito bem, muito bem, imparáveis. Lucas Neto na área. Como é que vocês estão? Vamos entrando aí. Estamos aqui em uma transmissão que está acontecendo para você ao vivo. Eu confesso que estou deixando muitos blocos aqui para vocês do YouTube. A ideia é deixar muitas aulas legais para você. Essa aula não vai ficar na íntegra para você que é do YouTube, mas vai ficar totalmente na íntegra para você que já é aluno oficial aqui do Premium, da Polícia Militar do Ceará, que é o Intensivão Premium, ou que é aluno do Rota 360. Tá? Então, deixei vários vídeos, estou tirando umas fériasinhas com a família, mas o que importa, muita gente vai dizer, mas não é ao vivo. O que é que interessa? Me diz aí, eu não já fiz a aula, é inédita a aula, nunca foi ao ar antes, eu não vou resolver questão? Vocês querem que eu fique mandando beijo para vocês? Pois tomem um beijo para vocês todos e vão compartilhando. Agora sim, é uma sequência de professores, porque eu estou numa operação Papa Mike agora, que eu sei, e aí depois de mim vem vários outros professores resolvendo questões, e se eu fosse você, ao invés de reclamar aí, eu agradeceria um montão de aulas boas que a tribo tem entregado para você, porque eu tava vendo aí os nossos concorrentes não estão fazendo isso de domingo a domingo não, tá? Sinceramente, não tô vendo tantas aulas assim não. É uma vez no sábado, domingo, a gente tá fazendo aula todo dia de questões. E eu queria muito que você deixasse o like nesse vídeo e compartilhasse essa transmissão com seus amigos, cara. Joga para todo mundo, vai. Faz isso aí, deixa o like, que é muito importante. Já te convido também para aproveitar e pegar o Intensivão Premium da Polícia Militar do Ceará, porque dentro dele você consegue ter acesso completo a todas essas questões comentadas em vídeo que eu estou fazendo junto com todos os outros professores. Além de ter acesso a flashcards, quiz de consulta rápida, material de simulado todo domingo, galera. Todo domingo sobe um simulado inédito para você dentro da sua área do aluno. Isso para mim já é o ouro em pó para quem está com o edital publicado, né? Lembrando que eu já fiz plano perfeito, eu já fiz uma porção de aulas para vocês, os outros professores fazem aula, enfim, cara.
Nós estamos fazendo um trabalho bem feito, tenho certeza, para a gloriosa Polícia Militar do Ceará. Já compartilhou? Comenta aí se alguém compartilhou, que eu tô vendo no stand-by. Eu não tô ao vivo agora 100% não, tá? Mas eu tô acompanhando pelo WhatsApp, pelo YouTube, tô nos Estados Unidos agora, tá? Tirando férias com a família. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa. Dá trabalho de ser foda. E vale a pena estudar. Vale a pena estudar. Tá? Eu vim do nada, cara. Sabe? Saí de baixo. Todo mundo sabe aqui, pelo menos boa parte de vocês sabe a minha história. A minha tia olhou para mim um dia e disse que filho de pobre tinha que trabalhar como vendedor de sapato, porque não podia se dar o luxo de estudar para um concurso, porque isso era papo de filho de rico. Tinha que trabalhar para ajudar o pai, a família. Eu queria estudar. Eu queria ver no concurso público a esperança. Eu não queria trabalhar CLT. Eu queria ver no concurso público a esperança para minha mudança de vida. E, cara, deu certo. Deu muito certo. Eu faria tudo de novo, ainda que tivesse sido humilhado pelas pessoas da minha família. E hoje eu estou com a minha família, né? A família que eu construí. Eu recebi minha família sem nada. Lascada. Né? E eu construí tudo do zero. Casa nova. Mais de 20 imóveis eu tenho. Eu não estou aqui dizendo que sou melhor do que você. Mais de 20 viagens internacionais. Já viajei o Brasil inteiro. O carro que eu sempre sonhei. Sabe? E eu vim do nada, cara. É muito massa construir prosperidade vindo do nada. E melhor, eu me utilizei do concurso público para virar essa chave. Fechou a porta que eu sempre falo para vocês, a porta da mediocridade, da pobreza. Então, velho, começa com o PM Ceará. Depois, se você quiser, você passa na Polícia Federal, sabe? Você vai escalonando. Você vai desenvolvendo uma cabeça de investidor. Começa a mexer com um terreno ali, com outro terreno acolá. Começa a comprar um terreno, tá? Depois construir um imóvel de luxo e vender mais caro. De repente, você tá rico. Como eu tô rico, tá? Próspero. Lucas, você é rico? Sou. Rico de saúde, rico de dinheiro também. Porque tenho minhas economias, minhas reservas, meus investimentos. Mas eu não estou dizendo que sou melhor do que você. Em hipótese alguma eu estou abrindo a minha boca para dizer isso. Eu só estou dizendo, olhando para você, que vale muito a pena você estudar hoje, se dedicar agora, por esse sonho que você tanto quer. E quando a conta chegar para ti, cara, tu que vai ser o único beneficiado disso, tá? Fazendo essa aula para você no dia 8 de maio. Motivações e ativações foram dadas. Agora nós temos que cair para o campo do que importa. E o que é que importa? Resolver questões. Vamos comigo? Você já pegou seu material? Comenta aí, eu já. Posso começar? Lembrando você que não me segue no Instagram, segue agora, @lucasneto_objetivo. Ainda continuo lá com o nome Objetivo, que é para galera não se confundir e entender que eu sou o Lucas, que era do ex-Objetivo, mas nosso nome não é mais Objetivo, é Tribo, com muito orgulho. Até porque nós temos uma holding agora de educação, que tem uma holding de investimento e uma holding de preparação para concurso. Fico muito feliz com essa holding. Dentro da holding tem investimento e preparação para concurso. Eu fico muito feliz por a gente ter dado essa guinada gigante na educação do Brasil. E eu estou dizendo já mundial, porque tem muitos investidores europeus dentro da nossa holding, na Tribo Invest. E assim, cara, eu fico muito feliz pela Tribo estar chegando nos 4 cantos do Brasil. Inclusive, falando nisso, eu quero que você, esse aqui eu não posso deixar de te pedir, eu quero que você vote na gente, porque nós estamos concorrendo ao prêmio iBest da internet. O que é o prêmio iBest da internet? O iBest é o maior prêmio para quem gera... Saúde, misericórdia, Senhor. O iBest é o maior prêmio para quem gera conteúdo na internet. Tá, pessoal? Então, assim, muitos influencers, muitas pessoas que pedem isso. E a gente, como sendo uma das empresas da educação que está lá concorrendo, claro que não poderíamos deixar de vir te pedir. Eu só tenho a você para votar na gente. Você que curte a gente, encosta a câmera do seu celular nesse QR Code, vota aí, dá uma votadinha. Leva 1 minuto. Eu vou dar 1 minuto para vocês, tá? Porque depois é só aula minha e aula dos outros professores que vêm. Dá uma votada na gente aí, cara. Vai. Só apertar no coração, você loga lá na sua conta Outlook, a Gmail, e aí você vota na gente. Isso importa bastante pra gente. Pode fazer isso por mim? Pela Tribo, que tá entregando aula boa pra ti todo dia? Faz? Beleza, agradeço bastante você. Votos dados? Então vamos começar. Vamos lá. Vamos responder questões de serviços públicos. Tema que está no seu edital. Nós vamos começar em blocos de serviços públicos, tá? Então vamos para a primeira questão. Na tela, primeira questão. É essa daí, ó. Acompanhe. Só colocar aqui. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Tem que ver se está tudo ok. Ok, muito bem. Primeira questão, acompanhe com calma. Diz assim, ó. Analise as afirmativas a seguir.
considera-se concessão de serviço público a delegação a título precário. Vou marcando item a item. Você sabe que eu resolvo questão contigo para fazer você aprender, tá? Aqui não tem enrolada, não. Aqui você sai aprendendo. Então, vamos lá. Será que a palavra título precário já combina com isso, hein? Ó, concessão a título precário. Será que dá união? Isso dá conexão, galera? Não. Porque quando eu falo título precário, eu lembro de permissão, filho. Dá para fazer um game de palavras-chave e você passar nesse concurso, tá? Então, o conceito que está no item 1, já vi de longe, é de permissão de serviço público. Tá? Então, ó, considera-se permissão de serviço público a delegação a título precário, mediante licitação, a prestação de serviços públicos feitas pelo poder concedente a uma pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade por seu desempenho por sua conta, e isso seria permissão, não é concessão não. 2, então tá errado. A concessão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão, que observará os termos da lei da regência e do edital de licitação, respeitada a revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Errado, porque quando falar de contrato de adesão, eu falo de permissão. Tem algumas palavras que só combinam com permissão. Ah, eu sei que eu poderia te convidar agora para ver as aulas teóricas sobre serviços públicos, certo? Os flashcards, os guias de consulta rápida que nós temos no nosso curso, que resumem muito bem essas conexões de palavras-chave. Mas agora eu tenho que responder só a questão. Então é item a item, sem perda de tempo. Eu gosto muito de questão quando é assim. E, sinceramente, é assim que se aprende mais. Cara crachá, contrato de adesão, é para permissão. Está errado. 3. Entende-se por encampação a retomada do serviço público, olha a palavra-chave, retomada do serviço público pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização. Aqui está certo, tá? Inclusive isso está no artigo 37 da Lei de Serviço Público, que é a Lei 89/87 de 95, tá? 89/87 de 2020, de 95, perdão. A retomada do serviço público por interesse público mediante lei específica e prévia indenização, o nome disso é encampação. Então está correto o item 3. Item 4. Considera-se causas extintivas da concessão de serviço público, dentre outras, caducidade, rescisão, anulação e reversão. Mentira, porque reversão não é uma forma de extinção de concessão, tá? A reversão, anota aí, é uma devolução dos bens ao poder concedente, tá? As causas extintivas aqui que está tratando, pessoal, estão no artigo 35 da Lei 89/87, tá? E essa reversão não se encontra lá. Ah, Lucas, eu pensei que reversão também era ligada à legislação específica, que trata da volta do aposentado. Não é essa reversão. Essa reversão que está tratando aqui é essa, ó, que é a devolução dos bens ao poder concedente. Então, o gabarito aqui não é o 4, não é o 2, não é o 1, só ficou a 3 correta. Vamos pular aqui para a gente ver, vamos ver aqui, ó. Qual é o gabarito, então, a se marcar, galera? Item C de casa, né? Somente um assertivo está correto. É bom demais estudar assim. Papum, 1 a 1, sem farofa. Direto ao ponto, porque a tua prova está chegando, filho. Vamos lá, 2. A rocha com o pai, que o pai manja. Segundo a Cristiane Fortini, é uma doutrinadora aí, certo, filho? As concessões de serviço público são espécies de contratos administrativos. Embora o conceito presente no artigo 2º da lei assim não diga. Por meio deles, transfere-se à empresa particular ou ao consórcio de empresas a execução e a exploração de certo serviço. Com relação ao assunto, identifique como verdadeira ou falsa as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa, vamos lá. Diz assim: os serviços de notário e registrador não podem ser enquadrados no conceito acima de concessão de serviço público delegada a particular. Verdade demais, tá? Porque
Porque tabelião, ó, entenda. Aqui nós temos que entender o seguinte, anote. Distinções corretas entre tabelião e concessionário estão ligados à lei específica. Coloque desse jeito. Então, serviços de notário e registrador, eles não podem ser enquadrados dentro dessas regras. Porque a regra de serviço público é uma coisa e a tabelionato e concessionária está numa lei específica. Beleza? Então, a primeira está verdadeira, porque está tendo uma afirmativa verdadeira. 2. Presta atenção. Os consórcios mencionados pela autora também podem ser formados por pessoas jurídicas de direito público, que constituirão nova pessoa jurídica de direito público para a finalidade de receber a concessão. Está falso. Está falso por quê? Porque os consórcios são de empresas e eles não adquirem personalidade jurídica. Tá? Os consórcios, anota aí, vai no canto do seu caderno ou do seu material, são de empresa e eles não possuem personalidade jurídica. Bem aqui está dizendo ó, que eles possuem personalidade jurídica. São pessoas jurídicas de direito público. Está errado isso. Tá bom? 3. Os convênios administrativos seguem o mesmo regime dos contratos administrativos no caso de concessão de serviço público. Está errado também, moço. Está falso. Por quê, Lucas Neto? Porque é o seguinte, ó. Quando eu falar, eu não, né? A prova. Quando ela falar de convênios, galerinha, convênios, os interesses são paralelos, tá? Então coloca aí, convênios, interesses paralelos, tá bom? Ainda que a gente esteja falando aí de convênios e contratos sejam acordos, né? Eles possuem regimes distintos. Os convênios e os interesses são paralelos. Já nos contratos, anota aí, coloca aí uma observação. Nos contratos, os interesses são opostos. Os interesses são opostos e aqui o que se visa é lucro, é money, é cash. Tá bom? Vamos ler de novo. Os convênios administrativos seguem o mesmo regime dos contratos administrativos. Mentira. Já que os convênios têm interesses paralelos e os contratos, os interesses são opostos e aqui o que se visa é o lucro. Então tá falso essa 3. 4. As concessões de serviço público a que se refere a autora se direcionam ao terceiro setor, conforme redação expressa da Lei dos Serviços Públicos. Falso também. Por quê, Lucas? Porque esse famoso terceiro setor, ele é composto por quê? Por entidades, anota aí, vai, composto por entidades privadas sem fins lucrativos, certo? Entidades privadas sem fins lucrativos. Já as concessões, anote aí, as concessões, por sua vez, se encaixam no chamado segundo setor, tá? Que é voltado justamente a serviços o que, Lucas? A serviços que visam lucro, tá? Então ficou VFFF. Gabarito dessa questão, estou subindo o nível de propósito, porque eu tenho que subir, desculpe, é o item E, tá? Lucas, a gente vai resolver questões simples? Vai. Vai resolver questão complexa? Vai. Vai de todo jeito. Eu quero treinar vocês para passar, pô. Vamos para cima. Estamos com o pai aqui, tá com a tribo, tá fechado com a gente, não tem erro não. 3. Pei, pá, pum. Bora lá. Eu vou dizendo item a item, não é só dizer qual é o gabarito correto, não. Acerca do serviço público, assinale a alternativa incorreta. Eu estou vibrando junto com vocês. Entra na minha. Vamos lá. De que é errada. Lembrando que quando a gente tem uma regra de resolução de questões. Uma questão, né? Como é essa regra? Uma questão errada vai puxando a outra, lembra? Tá? Uma questão errada vai puxando a outra. Então, assim, quanto mais a gente faz questão, melhor fica. Ele quer errado agora. Serviço público é todo aquele prestado sob regime de direito público, diretamente ou através da terceiro qualificado para tanto. Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Errado. Por que está errado?
Está dizendo que é todo aquele prestado sob regime de direito público, diretamente ou através de terceiro qualificado para tanto. Vou repetir a questão 3, tá, Cleitinho? Na edição, vou repetir agora. Houve um errinho aqui. Vou começar ela de novo. Questão 3. Tá? Repetindo a questão 3. Vou repetir a questão 3 na edição. Vamos lá. Questão de número 3. Vamos a ela. Acerca do serviço público, assinale a alternativa incorreta. Ele quer errada, tá? Então, vamos ver uma a uma, mas temos que detectar o que está errado, tá? Item A. Serviço público é todo aquele prestado sob regime de direito público, diretamente ou através de terceiro qualificado para tanto. Perfeito. Isso aí está certo. Tá? Correto. B. Serviço público é a prestação consistente, olha que lindo, no oferecimento aos administrados, em geral, de utilidades ou comodidades materiais. Tá lindo? Erra que não. C. Na esfera econômica, a atuação empresarial do Estado é que é exceção e terá de realizar-se basicamente na conformidade de regime de direito privado. Verdade. Verdade. Perfeito. D. A construção de uma estrada, de uma ponte, de um túnel, de um viaduto, de uma escola, de um hospital, ou então a pavimentação de uma rua, são exemplos de serviços públicos que podem ser designados a terceiros. Aí que tá. Anote o que eu vou colocar agora. Serviços públicos não se confundem com obras. Não se confundem com obras públicas. Serviços públicos não se confundem com obras públicas, certo? Para ser serviço público, anote, a prestação do serviço não pode ter início, tá? Se é serviço público, a prestação do serviço não pode ter início, meio e fim. É por isso que uma obra pública, por exemplo, não pode ser considerada um serviço público. O que é aqui, então? Seria o que na D? Uma obra pública. Seriam exemplos de obras públicas. Exemplos de obras públicas. Tá certo? Ok. Então, esses exemplos que estão aqui não são de serviço público. Lucas, já a obra tem começo, a obra tem meio, a obra tem fim. Por isso que você não pode confundir. Logo, o gabarito é errado. Que está pedindo na 3 é D de dado. Beleza? Vamos embora. Tá dando para entender, galera? Tá legal a aula? Lucas, eu queria te ver. Não, você tem que ver só as questões. Eu quero que você foque aqui nas questões. O teu foco é aqui. É assim que aprende. Não é com farofa e com perfumaria o tempo inteiro, não. Tá? Tem a hora de brincar, tem a hora de estudar, tem a hora de conversar. Aqui é a hora de resolver questão. 4. A sociedade empresária XYZ, após o regular procedimento licitatório, celebrou um contrato administrativo com o município-alvo, cujo objeto é a prestação do serviço de transporte público intramunicipal de passageiros. Nesse cenário, quanto ao destinatário e quanto ao objeto, respectivamente, um depois do outro, é correto afirmar que transporte público de passageiros, quanto ao destinatário e quanto ao objeto, é um serviço público o quê? É um serviço público o quê? Singular, no que diz respeito ao destinatário, e industrial, no que diz respeito ao objeto. Pode ter certeza disso, tá? Preste atenção numa coisa. Quando eu tenho serviços públicos industriais, anota aí, SPs industriais, são aqueles que produzem, anota aí, renda, são aqueles que produzem renda. Então, produziu renda é serviço público industrial. Exemplo para você aqui. Transporte público. Transporte público. Outro exemplo para você aqui. Energia. Energia seria um exemplo. Outro exemplo, Lucas. Água. Certo?
Lucas, e o que seria um serviço público de caráter individual? Que é o uti singuli, né? Individual, singular, singular. O uti singuli, ou individual, é aquele que é prestado a usuários, identificáveis. Identificáveis. Ou seja, eu consigo ter a mensuração do uso. Eu consigo ter a mensuração do uso. Exemplo, energia. Energia. Eu consigo ver quanto a pessoa consumiu de energia, sim ou não? Então, ele é individual, singular. Uti singuli. Então, aqui eu tive a classificação de industrial quanto ao objeto. E aqui eu tive a classificação ao destinatário sendo singular, uti singuli. Resolvi a questão, gabarito dá 4, item D de dado. Beleza. Então, transporte público de passageiro é um serviço público industrial e singular. Claro que eu estou resolvendo questão e eu me limito a analisar o cerne da questão, porque senão fica uma aula teórica. 5. Serviço público pode ser conceituado como todo serviço público prestado pela administração pública ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do Estado. Em relação aos princípios dos serviços públicos, assinale a alternativa correta. O que é que está correto aí? Simples. O que é certo aí? Item A. O princípio da continuidade do serviço público, o princípio da imutabilidade do regime jurídico e o da igualdade dos usuários são inerentes ao regime jurídico dos serviços públicos. Certo ou errado? Errado. Errado, porque os serviços públicos ele tem os seguintes princípios. Ó. Anote. Mutabilidade. Eles podem ser mudados. Tá? Então, qualquer coisa que chame de imutabilidade já está errado. Continuidade. Então, esse primeiro item lá está certo. Né? Continuidade. Igualdade. Então, o outro lá estava certo. Igualdade. E é isso. Mutabilidade, continuidade e igualdade. O erro é esse, ó. Esse ponto aqui. Então, continuidade, ok. Igualdade, ok. Mutabilidade, imutabilidade, errado. O certo é mutabilidade nas palavras da doutrina do direito administrativo. Tá? B. O princípio da continuidade do serviço público, já está dizendo que o serviço público é imparável, que determina que o serviço público não pode parar, tem aplicação especialmente em relação aos contratos administrativos realizados, né, pela administração. Certo ou errado? Certo. Certo, esse é o gabarito. Por enquanto é esse. Esse princípio aí, inclusive, ele se aplica amplamente para as atividades sob o regime de direito público. Abrangendo aí os serviços públicos em sentido estrito, o poder de polícia, o fomento, a intervenção, enfim, tá certo. C. O princípio da continuidade do serviço público traz como consequência a aplicabilidade da exception non adimplent contractus contra a administração pública. Lucas, que porra é essa? Você tá me esculhambando? O que é a exception non adimplent contractus? É a exceção do contrato não cumprido, da adimplência, ou seja, o particular, delegado do serviço público, aqui está dizendo que ele pode interromper o serviço mesmo que o poder descumpra o contrato. E, na verdade, ele não pode. Não se aplica, então, o princípio da exception non adimplent contractus, ou seja, ei, se tu não cumprir tua parte, eu vou desfazer o contrato. Isso não se aplica. Por quê? Porque existe a supremacia do interesse público sobre o privado. Então, cuidado na sua prova. O princípio desse nome aqui, ó, exception non adimplent contractus, não, esse princípio não se aplica nas regras do contrato administrativo. Ele não se aplica. Tá? Ele está pedindo a correta, é o B mesmo. D. Quanto ao exercício da função pública, constitui a aplicação do princípio da continuidade do serviço público a proibição plena do direito de greve no Brasil. Certo ou errado? Proibição plena? Pessoal, greve dos servidores públicos não é proibida, não.
mas ela é condicionada a uma regulamentação legal. É a greve proibida para a polícia, que está falando de serviço público como um todo, como se nenhum servidor público pudesse fazer greve. Está errado. Está errado. E pelo princípio da igualdade dos usuários perante o serviço público, qualquer pessoa faz jus à prestação de serviço público, sem qualquer distinção de caráter pessoal. Errado, pô. Por que tá errado, Lucas, pelo amor de Deus? Tá confundindo o princípio da igualdade, né? Um princípio da universalidade. Essa é a grande verdade. Quando eu falo do princípio da igualdade, tem nada a ver com isso que está aqui, não. Aqui seria universalidade. Se eu botasse universalidade aqui nessa bagaça, aí o trem ficava bom. Pelo princípio da universalidade, agora vai. Dos usuários perante o serviço público, qualquer pessoa faz jus à prestação de serviço, sem qualquer distinção de caráter. Aí vai. Mas do jeito que tá, não foi. Tu tá entendendo a aula ou não? Diz aí, Baitinga. Baitinga é um apelido carinhoso. Estamos dando conta ou não do recado? Vamos para a próxima? Vamos, sem perda de tempo. Sorri e já volta aqui. Vai dar certo. Deus está na frente do teu projeto. Você pode ter certeza. Eu estudei tanto e passei. Eu estudei tanto e valeu tanta pena, cara. Eu fechei essa porta de mediocridade que é a ausência de serviço público, né, velho? Hoje eu não sou mais servidor público, mas eu vou te contar. Foi o serviço público que transformou tudo. Eu digo sempre pra ti. A conta só ficou boa depois do serviço público, velho. Passa, velho, que tua vida vai mudar. Bora! 6. Julgue os itens a seguir. Tome. Na modelagem, vamos com calma, porque essas questões aqui irritam. Na modelagem de outorga de concessão de serviços públicos, o poder concedente pode, em casos justificados, estabelecer subsídios externos ao contrato para concessionários privados, desde que atendidos os requisitos de vinculação à viabilidade da concessão, objetivamente atrelados à minimização da matriz de riscos e para se precaver contra pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro. Lucas, vai esculhambar um jumento, vai encabolar um jegue, que negócio é esse, macho? Puta merda. Calma. Calma. Vamos ler de novo. Na modelagem de outorga de concessão de serviço público, o poder concedente pode, em casos justificados, estabelecer subsídios, aqui está errado, externos ao contrato para concessionários privados. Isso está errado. Por quê? Simples, porque a lei de concessão diz o contrário. Artigo 17 da Lei de Concessões de Serviços Públicos diz que considerar-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizadas em lei e à disposição de todos os concorrentes. Então, o artigo 17 da Lei 89 e 87, que regulamenta as concessões de serviço público no Brasil, ela é de 95, diz o contrário. Essa parte que eu grifei aqui, ó, estabelecer subsídios externos, não pode. Então, a primeira está errada. 2. Considera-se serviço adequado aquele que, prestado sob regime de concessão, atenda à legítima expectativa do consumidor usuário, à precificação de mercado, à padronização e à competitividade. Certo ou errado? Pessoal, esse conceito aqui, ó, deve ser de serviço adequado. Então, o que é que diz? Percebam, serviço adequado. E tem esse conceito na lei. Sabe onde? Sabe aonde? No artigo 6º. Artigo 6º da Lei 89 e 87. É só tu ler. Para aí, abre o Vadmec e lê. Artigo 6º. Tá? Especialmente, isso aqui ó, vai estar no parágrafo 1º. E diz que serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade de tarefa. Então, aqui, o conceito que está aqui não é de serviço adequado.
Certo? Então, por isso, a 2 é um falso também. 3. O parâmetro legal de referência para medir o equilíbrio econômico-financeiro de um contrato de concessão de serviços públicos é a verificação de manutenção ou não de suas condições ao tempo em que foi estabelecido o pacto. Certo ou errado? Esse está certo. O artigo 10, anota aí, porque eu sempre gosto de dar a justificativa na lei. Claro que eu estou sempre com a lei 8987. Eu estou tratando de serviços públicos, tá? Tema do seu edital. Então, assim, o artigo 10, ele diz que sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido o seu equilíbrio econômico-financeiro. Esse é aquele que todo estudante de direito decora. Artigo 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido o seu equilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, as condições iniciais do contrato devem ser mantidas do início ao fim, sob pena de rescisão ou necessidade de reequilíbrio. Tá certo? E tá perfeito o que tá aqui. É só você ler que você vai entender que realmente está dentro do artigo 10. 4. A recente alteração da Lei de Licitações e Contratos modificou a definição autêntica atribuída à concessão de serviço público para dela constar a previsão expressa de que o diálogo competitivo é uma das modalidades admitidas para licitar a delegação de sua prestação. Verdade. Verdade. Absoluta. Certo. Certíssimo. Diálogo competitivo entrou. Então ficou falso, falso, certo, certo. Tem que ter uma sequência dessa. Qual é o gabarito? Como ficou? Ele pergunta aqui, ó. São falsos os itens. Então ficou qual? Gabarito, letra? Letra A. Não é isso? É ou não é verdade? É ou não é verdade? Então pronto, está superado. Vamos embora. Inspire e respire que Deus está com você. Já deu certo. Deus está colocando no teu coração um sonho que tu vai realizar. Agora tem que estudar. Tá ficando muito difícil as questões. Você quer treinar igual o Bacurim? Bacurim novo? Eu vou subir o nível, desculpa. Deixa o povo ficar nas questãozinhas fácil, né? Aqui a gente vai subir cada vez mais o nível, tá? Desculpa. Treinar por cima sempre. E eu tô dentro do viés da tua banca, tá? Sempre com questões análogas. Olha, 7. O contrato administrativo pela qual a administração pública outorga a terceiro a utilização privativa de um bem de seu domínio para que explore segundo os termos e condições estabelecidos, precedido de autorização legislativa, denomina-se o quê? Essa tá simples. É D. Concessão de uso. Agora eu vou te dar uma colherzinha de chá. Eu vou colocar as características. Isso aqui é típico de aula de teoria, mas eu vou colocar para você aqui, tá? Nota aí, vai. Puxa aí o slide não. Puxa aí uma página do seu caderno. Puxa aí, meu filho. Deixa de preguiça. Características da concessão de uso. Lucas, isso cai na minha prova? Cai. Eu não estaria nem dando aula disso. Características da concessão de uso. Anota aí. 1. Contrato administrativo bilateral. Contrato administrativo bilateral. 2. Prazo determinado. Prazo determinado. 3. Discricionariedade. Que tu sabe o que é, né? Realização facultativa. 4. Não é precário, diferente da permissão, lembra? Não é precário. 5. Exige licitação. Exige licitação. 6. Pode ser gratuita ou pode ser remunerada. Exemplos. Bota bem aqui os exemplos da sua prova. O uso de uma loja em aeroporto.
o uso de uma loja em aeroporto. Outro exemplo, o box em um mercado público. O box em um mercado público. Outro exemplo, uma lanchonete ou até um restaurante dentro de um prédio público. Dentro de um prédio público. Perfeito. Perfeito. Lucas, pois fale das outras. Dê uma aula completa, já que você está dando pela metade. Não estou dando nada. Estou explicando. Letra A. Permissão de uso. Não é contrato. Só isso aqui já anulava. Não é contrato. Aqui é um ato administrativo unilateral, discricionário e precário. Autorização de uso. Também é um ato unilateral, discricionário e precário. Concessão de direito real de uso. É voltada para regularização. Isso aqui é voltado para regularização. Nota aí, pessoal. Regularização fundiária. Regularização fundiária de interesse social. No contexto do enunciado não se aplica. E cessão de uso é um ato administrativo, muitas vezes feito entre entes públicos e, em regra, é gratuito. Tá? Então, o gabarito é D de dado. 7ª questão superada e explicada igual uma aula teórica. Ficou até chato. 8. Bora lá. Não fica longo. Fica longo demais. 8. Em determinado município, consórcio de empresa privada permissionária de serviço público de transporte de passageiro passou a prestar o serviço de forma deficiente, desrespeitando as condições determinadas pelo poder concedente em relação à frota disponível, regularidade de viagens e índices de conforto. O consórcio alegou que a tarifa cobrada dos usuários, fixada pelo poder concedente, estaria defasada, sendo essa a razão da deterioração da qualidade do serviço. De acordo com as disposições legais aplicáveis, o poder concedente possui a prerrogativa de que? Item A. De revogar a permissão. Verdade. Que possui um caráter precário. Sim, se é permissão, é. E delegar a prestação de serviço a outro consórcio, mediante concessão ou permissão, sempre com prévia licitação. Certo ou errado? Certo. Te digo que está certo. Te digo que está certo. Se é um contrato administrativo, ele é precário e irrevogável. Tá? Até porque o contrato administrativo é precário e irrevogável nesse sentido. Então, é um contrato administrativo precário pela permissão e revogável. Irrevogável. Certo? Pode ser feito com pessoa jurídica ou física. E difere da concessão pela precariedade, porque a concessão não tem. Tá? Então é o gabarito item A. O B. Decretar encampação em face do reiterado descumprimento das condições do contrato, retomando a prestação direta dos serviços. A encampação, ela acontece por razões de interesse público, com indenização prévia, pessoal. Descumprimento contratual não é o caso aqui, não. Isso caracterizaria caducidade, tá? Então tá errado. Você está falando de desfazimento contratual, seria uma caducidade. Então está errado chamar isso de encampação. C. Decretar a caducidade do contrato assumindo o serviço para restabelecer as condições de regularidade e qualidade necessárias, mediante prévia indenização ao consórcio. Errada. Não existe indenização prévia, mas sim contraditória e ampla defesa. Esse é o erro. Na caducidade. Não existe indenização prévia, e sim o contraditório e ampla defesa. Esse é o erro. D. Decretar a intervenção na permissão com vistas a apurar a efetiva necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Errado. Errado por quê? Porque aqui é uma medida provisória adotada para garantir continuidade e adequação, e não extinguir o contrato. E item E. Rescindir a permissão, mediante prévia indenização, pelos investimentos não amortizados, descontados as multas eventualmente aplicadas ao consórcio. Errado. A rescisão por via judicial, nesse caso,
ela ocorre quando o poder concedente descumpre as suas obrigações. E aí a empresa vai lá e recorre ao judiciário para romper o contrato, que não é o caso aqui. Gabarito da questão complexa. Item A. Item A. Nona questão. Para quebrar. Para quebrar. Você sabe aquela quebra que dá? Certo ou errado? Quanto aos poderes administrativos, julgue o item. A bem dos princípios da eficiência e da continuidade de serviço público, férias ou impedimentos temporários de agente podem ensejar a delegação temporária e geral de suas competências, permitindo que o delegatário possa, diante dos casos imprevistos que se lhe apresentam, praticar os atos que seriam da alçada do agente ausente. Certo ou errado? Senhor, por que, professor? Uma questão tão longa. Você não quer passar? Você não quer ganhar dinheiro do serviço público? Pois dá trabalho, filho. Senão você vai ficar na CLT. Prefira. O que é que dá mais trabalho pro meu filho? Ficar na CLT, esse emprego que você tá puto da vida porque tá nele. Ou então desempregado como você tá. Ou estudar. Para de reclamar, pô. Você tá liso. Lisos estudam. Lisos não reclamam. Tá bom? Seu bem que eu tô dizendo. Vamos ler de novo. Eu vou riscar onde tá errado. A bem dos princípios da eficiência e da continuidade dos serviços públicos, até aqui está lindo. Férias ou impedimentos temporários de agentes podem ensejar a delegação temporária de agente, podem ensejar a delegação temporária e geral, está errado, de suas competências, permitindo que o delegatário possa, diante dos casos imprevistos que se apresentarem, praticar os atos que seriam da alçada do agente ausente. Pessoal, a delegação de competência, ela é temporária, ela é específica, ela não é geral. A delegação de competência, ela é temporária e ela é específica, ela não é geral. Toda delegação de competência não tem cláusula de generalidade, não. Se você ler o artigo, você parar um pouquinho aí e ler o artigo 14, parágrafo 1º da Lei 9784 de 99, que estabelece, por exemplo, o processo administrativo federal, diz que o ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, não generalizando. Ou seja, não pode ter delegação de função de caráter geral, mas sim de caráter específico. Portanto, a nona questão está errada. Está errada. E para finalizar, porque cansa mesmo, pelo menos a aula de direito administrativo, né? Depois você vai na sequência, porque é chibata, filho. 10. Acerca dos bens públicos da organização do Estado, dos agentes, julgue o item. A proteção dos bens de valor histórico, artístico e cultural está fácil. A proteção disso é de competência legislativa comum entre União, Estado, Distrito Federal e município. Uma questão que mistou ali direito administrativo com constitucional, isso é verdade. Certo ou errado? Está errado. Está errado porque o artigo 23, inciso 3 da Constituição, diz que isso aqui é uma competência comum, que é uma competência de caráter o quê? Administrativa, entre União, Estado, Distrito Federal e município. Não é uma competência legislativa, é uma competência comum. Então era para ter aí a proteção dos bens de valor histórico, artístico e cultural é de competência comum, não era para ter de legislativo, tá? Competência comum entre a União, os estados, DF e os municípios. O erro é só esse. Até porque a galera sabe que município não legisla concorrentemente. Eu mesmo já dei várias aulas que eu digo muito isso. Não legisla concorrentemente. É ou não é verdade? Município legisla concorrentemente, senhoras e senhores? Não. Tá doido? Estás louco? Município não legisla concorrentemente. Tá pensando que é o brinca? Para a conta fechar vai dar um trabalhinho. Eu queria te dizer isso. Mas eu disse agora há pouco que dá mais trabalho você continuar na vida que você tá. Então, inspira e respira, Deus está contigo na frente do seu barco. E olha, a ausência de tempestade não vai ter, não. E a presença dela não significa que Deus te abandonou, não. A
Muito complicado de entender, tô cheio de pipa, assim, quanto mais eu estudo, mais dificuldade tem, faz parte do show. Desanima agora não. Cara, eu só queria que você entendesse onde a disciplina vai te levar. A lugares que você nunca pisou. A lugares que você jamais imaginou viver. Conta vai fechar, acredite. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve comigo aqui nessa aula. Dizer que é um prazer inenarrável estar com vocês. Sempre muito massa. Agora, claro, vocês continuam com as outras aulas, até porque vocês estão no meio de uma operação Papa Mike. Eu quero dizer que tudo isso foi gravado. Foi gravado. Eu não estava ao vivo. Sinto muito dizer. Eu estou de férias com a minha família dos Estados Unidos nesse exato momento. Não é sozinho não, viajando. Estou com a mulher da minha vida, eu estou com meu filho, eu estou com um conjunto de amigos empresários, me divertindo um pouco. Mas eu fiz questão de 2 dias antes dessa viagem, deixar mais de 10 blocos desses assim gravados para vocês, para rodar nos eventos. Ah, eu pensei que fosse ao vivo, mal paia. Por quê? Você não adquiriu conhecimento com isso? Eu estou, inclusive, nesse momento, acompanhando pelo YouTube, vocês aí reclamando de repente. Porque eu acompanho todas as aulas que rolam aqui dentro do YouTube, se eu as gravo. Eu quero te dizer que eu estou dizendo isso para ti, não é para dizer que eu sou melhor do que você, porque eu estou em Orlando, porque eu estou em Miami. Não, eu já conheci uma porrada de país. Eu tenho vários imóveis. Não. Eu só estou dizendo que eu era liso, mano. Eu só queria dizer isso. Eu era liso. Em Quixadá. Eu sou do sertão do Ceará. Então tinha grande chance de eu ser um insucesso total. Trabalhava de leiturista, aí tirando energia, como é a conta de energia da pessoa. Não é que a chave girou para mim? E se girou para mim, vai girar para você também? Tudo faz sentido. Lá na frente você vai ver, caraca, velho. Vale a pena estudar. Vale a pena se dedicar. Eu faria tudo de novo. Hoje eu diria, eu faria tudo de novo. Para viver a vida que eu vivo hoje. Eu não tô falando só do dinheiro, não, tá? Falando da paz mental que eu posso dar para meus pais, que eu posso dar para minha família. Então, cara, se tu colocou no teu coração de verdade que esse é o propósito da sua vida, passar nesse concurso, vai até o fim. Nós aqui na tribo estaremos contigo sempre. Deixa eu te fazer um convite. Existem milhares e milhares de questões comentadas em vídeo assim, ponto a ponto, bloco a bloco, dentro da assinatura do Intensivão Premium da Polícia Militar do Ceará. Pega lá, vai valer muito a pena. É uma das maiores chances que você tem na sua vida pegar essa assinatura. Eu garanto que a sua preparação não vai ser a mesma na reta final. Não vai ser a mesma. Nós fizemos agora recentemente, ontem, né? Nós fizemos um plano perfeito de 60 dias, incrível, cara. São tantos bons eventos, mas o maior plano perfeito que eu te tenho são questões como essa, cara. Quanto mais questão e mais material bisurado de flashcard de guia de consulta rápida você responder, mais pareado para aprovação você vai estar. Tá certo? Agora fica aí com os outros professores que vão martelar tudo na Operação Papa Mike. Eu agradeço a quem participou. E se você quiser, cara, entra pra dentro agora, encosta a câmera do seu celular nesse QR Code e pega o Intensivão Premium da Polícia Militar de Ceará. Eu provo pra você, ainda dá tempo de você estudar para esse concurso. Do jeito certo, resolvendo questão, focando só em questão do que a gente tá fazendo, você passa. Forte abraço no seu coração. Eu espero piamente que eu tenha te ajudado mais uma vez a dar mais um passo significativo nesse teu processo de preparação que te levará à posse na gloriosa Polícia Militar de Ceará. Um abraço. Eu tenho certeza absoluta que você está curtindo demais essa mega operação de questões que está rolando. A gente vai fazer muito mais operações como essa. Mas ó, para continuar assistindo essa operação, você precisa estar dentro da tribo, do Intensivão Premium da Polícia Militar do Estado do Ceará. Lá dentro você consegue ver várias e várias aulas de questões como essas na íntegra, 100% ao vivo dentro da própria área do aluno. Se você quer realmente dar uma preparação mais eficaz para a sua caminhada, você vai encostar agora a sua câmera de celular nesse QR Code que está aparecendo e você vai usar o cupom que está aparecendo aqui. E você vai ter uma super promoção, válida por tempo limitado no Intensivão Premium da Polícia Militar do Ceará. Que tal continuar vendo essa operação agora em questões nos mais detalhes possíveis que os professores possam te entregar? É só encostar a câmera do celular agora e vamos trilhar esse caminho perfeito de preparação para a PMCE. Bora!
Vamos nós, boa noite a todos, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos prosseguir com a nossa operação Papa Mike. O patrão Lucas Neto concluiu agora o direito administrativo e eu, professor Ed Domingos, vou continuar com vocês essa mega missão, detonando o raciocínio lógico matemático. Então, meu filho, se você está aqui, permanece, continua que certamente eu vou te entregar método, mecanismos e propriedade resolutiva dentro do contexto dos enunciados de diversas questões de raciocínio lógico matemático. O tópico a ser batido hoje é problemas aritméticos, geométricos e matriciais. É aquele que está lá no teu edital e que certamente tu vai precisar e que se tu tiver aqui tu vai ganhar questão de prova. Eu te garanto, valendo nada, né? Eu vou te entregar porque é a minha obrigação e tu vai ficar comigo, vai dar teu like, acompanhar a nossa transmissão até o final. Ei, meu querido, vamos... Opa, ei, meu querido, vamos nós, né? Vamos nós. Oi, pronto, o somzinho tá bacana? Tá show? Pronto, papai. Já vou jogar o nosso material. Subiu, tá na tela. Sem mais delongas, Operação Papa Mike PMCE. Vamos a esse tópicozinho bem interessante. Eu acredito e julgo ser o tópico que vai ter a maior porcentagem de questões dentro da sua prova. Então aqui, em grau de relevância, eu considero como sendo o tópico mais importante do teu edital. Vamos nós à nossa primeira questão. Já vai subir para a sua tela e subiu, tá aqui a garotinha. A primeira questão menciona que uma mercadoria teve o preço reajustado em 15% de junho para julho. De julho para agosto, como as vendas não estavam indo bem, o dono do comércio passou a vender a mercadoria por 3/5 do preço de julho. Na situação descrita, comparando-se o preço da mercadoria de junho a agosto, houve uma queda de quanto por cento? Belezinha, queridinho, vamos nós. A questão não te disse qual é o valor da mercadoria. Disse? Claro que não. Sim ou não? Claro que não. Então, tu vai ter que definir qual é esse valor. Quando nós falamos de questão envolvendo porcentagem, onde o enunciado não te diz qual o valor do todo, você vai ter que definir esse todo como sendo 100. Porque 100 tu consegue relacionar bem facilmente com 100. Eu vou colocar logo aqui os meses. Perfeito? Junho, julho e agosto. Considere que no mês de junho o produto valia R$100. Houve o acréscimo, o reajuste, o aumento de 15%. Quanto é 15% de 100? Não é 15? Então aumentou 15. Então em julho valia quanto? Era qual valor? R$115 em julho. Só que aí houve um probleminha com a venda, o pessoal depois que aumentou não quis mais comprar. E qual foi o método que o dono da mercadoria teve? Ele teve que diminuir o preço e passou a vender o valor da mercadoria por 3/5 do preço de julho, ou seja, 3/5 disso aqui. Então vamos nós dividir o todo, que é 115, por 5. Ué, por 5 como assim, cara? Beleza. Se tu observa que tu tem aqui 3/5, é mais ou menos isso aqui. É como se tu tivesse pegado esse todo aqui, que é 115. Tu dividiu ele em 5 partes iguais, porque o denominador é 5. E dessas 5 partes, tu só tomou 3. Ou seja, tu só tá cobrando 3. 3 partes de 5. 115 dividido por 5 vai dar, logicamente... Deixa eu fazer para vocês. 115 dividido por 5. Ó. Rapidinho. Dá 2, sobra 1, baixa o 5, dá 3, 0, zerou 23. Opa, 23, mas eu vendi por 3 partes de 5. Então, cada um não vale 23, ó. Cada um vale 23. Então, eu vendi por 23 vezes 3, eu vendi por 69. Então, agosto, o preço da mercadoria era R$69. A questão pergunta, comparando junho, o preço de junho ao preço de agosto, houve uma queda de quantos por cento? Ora, se junho era 100 e em agosto está sendo 69, diminuiu, meu querido, 31%. Ué, só isso? Claro que sim, garoto. É método que eu estou te entregando de resolução. Nada mais. Tranquilão? Lembra, se a questão relaciona-se com porcentagem não deu o valor do todo, porque porcentagem é uma relação de um pedaço com o todo. Ele falou qual é o pedaço. Qual foi o pedaço? Foi 15. 15%. Mas de quanto? Ah, a questão não disse, Éder. Taca-lhe 100. Taca-lhe 100. Se a questão não te disse qual é o todo, taca-lhe 100. Acabou o negócio, beleza?
Show de bola, meu filho? Comenta aí se deu bacaninha, se deu para compreender. Já deixa teu like e menciona de onde é que tá acompanhando a nossa transmissão, para a gente poder fortalecer cada vez mais e ver que estamos tomando todo o Brasil, tribo concurso para cima. Ó, a nossa segunda questão. A segunda questão diz que a razão. Ué, o que é razão, cara? Nada mais é do que comparação de partes dentro do todo. Eu estou falando e tu vai copiando, porque eu não tenho tempo, é operação, meu querido. É acelerado. Então, razão é comparação de partes dentro do todo. Feito, quando eu tenho em um todo, eu tenho duas grandezas se comparando, aí eu vou estar diante de uma razão. Vamos aqui, nós temos os meninos e as meninas do sétimo A é igual à razão dos meninos e meninas do sétimo B. Feito? O sétimo A possui no total 33 alunos, dos quais 15 são meninos. Feito? Se o sétimo B... cadê? Deixa eu ver... Ah, show. Vai fazer aqui a leitura, né? Ao vivaço, viu, meu querido? Ó, deixa eu já jogar pra ti aqui, ó. Meninos e meninas. Meninos e meninas. A razão é a mesma, certo? A razão é a mesma. Sétimo A, o A e o sétimo B. No sétimo A, perceba, eu tenho 33 alunos, um total de 33. Mas esses 33 alunos estão distribuídos de que forma, meu filho? Ó, 15 são meninos. Opa, MO é menino, não é? Então 15 são meninos, perfeito? Para 33, que é o meu total, faltam quantos? Faltam 18. Olha, já consegui identificar qual é a razão do sétimo A. Eu tenho 15 meninos para 18 meninas. Então, posso simplificar, Éder? Deve, para você poder fazer uma associação à razão do sétimo B, que é a mesma. Então, vamos simplificar? Vamos simplificar tudo por quanto? Por 3, pode ser? Por 3 aqui dá quanto? Dá 5. Por 3 aqui dá quanto? Aqui dá 6, olha. Então, a razão do sétimo B é 5 sextos. Ou seja, entenda, para cada 5 meninas, eu tenho 5 meninos, eu tenho 6 meninas. A cada 5 meninos, eu tenho 6 meninas. Perfeito? Vamos prosseguir. O sétimo B possui, olha aqui, eu vou manter a mesma ordem de raciocínio. Lembrando, quem está em cima é menino, quem está embaixo é menina. A ordem, a ordem de leitura do enunciado é importante para essa organização. Quem vem primeiro fica em cima. Quem vem após vai ficar na parte de baixo. Beleza? Então tem o menino e meninas. Continuando o enunciado, diz que o sétimo B possui, já está aqui dizendo, ó, sétimo B possui 30 meninas. Olha aqui, 30. Sétimo B. Nós não estamos numa razão de 5 sextos, olha aqui, ou seja, 5 sextos. Se tu observar, ó, aqui, ó, de 5 para 30, tu teve que multiplicar por 5. Como é uma proporcionalidade, o que tu faz embaixo, tu também faz em cima. Então, 5 tu tem que multiplicar também por 5. Perfeito? Ora, 5 vezes 5 dá quanto? 25, meu querido. Assim tu consegue definir que o sétimo B tem 25 meninas, 30 meninas, beleza? 25 meninos, 30 meninas, somando todos os alunos dessa turma, 25 mais 30, 55, gabarito é. Show de bola? Belezinha. Ô, Éder, que onda é essa daí que tu fez só essa multiplicação por 5? Deixa eu te falar de equivalência de frações. Ou dentro da proporcionalidade também tu vai estar aplicando isso. Observa. 3/5. Se eu multiplicar o 3 por 4, vai dar quanto? 3 vezes 4? 12. Isso aqui é uma proporção. Se tu multiplicou o número que está na parte superior por 4, para tu manter essa proporcionalidade, tu também tem que multiplicar quem está embaixo por 4. 5 vezes 4, 20. Ora, 3/5 equivale a 2, a 12 dividido por 20. Mesma coisa.
Beleza? Isso eu posso usar para simplificar ou para fazer a equivalência. Na simplificação eu vou dividindo, na equivalência eu vou multiplicando. Basicamente isso. Tranquilão, meu querido? Vamos avançando. Batemos a segunda questão, gabarito alternativa é. Terceira questão diz e determina que, observa, uma região há 36 semáforos. Show de bola, meu jovem. Ó, 36 semáforos. Após uma chuva forte, o número de semáforos que pararam de funcionar para o número dos que continuam funcionando é 5/7. E agora, Eder, como é que eu faço? Faz a leitura. A questão te deu o quê? Te deu a razão, né? A comparação de 5 para 7. Mas quem é o 5? E quem é que assume a condição de valor 7? O 5 é aquele que veio primeiro. Se você observar, o enunciado menciona que quem veio primeiro foi os que pararam de funcionar. Então, para cada 5 que pararam de funcionar, eu tenho 7 que continuam funcionando. Só isso, jovem. Perfeito? Posso prosseguir? Vamos nós. Após um tempo, né, depois de algumas horas, nenhum, isso é importante, parou de funcionar. E determinado número de semáforos que havia parado de funcionar foram reparados, ou seja, consertados, de modo que a razão passou a ficar 1/3. De modo que a razão passou a ficar 1/3. Show? Vamos nós? E aí? O número de semáforos reparados foram quanto? Vamos aqui. Tu lembra que eu te falei de razão? Razão é comparação de partes dentro do todo? Tu já vai anotar aí. Porque o todo, é necessariamente múltiplo da soma das razões. Se observar, nós temos 36 semáforos, não temos? 36 semáforos? Então é o meu todo, 36. Quando eu divido 36 pela soma das razões, 5 mais 7 não dá 12. 36 por 12 dá quanto? Ó, 3. Esse 3 é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Do que é que eu faço com 3? Tu multiplica aqui em cima, tu multiplica aqui embaixo, e tu vai ter o valor exato de cada uma das grandezas. Os que pararam de funcionar foi 5 vezes 3, 15. Os que continuaram funcionando foi 7 vezes 3, 21. Ó, se somar 15 mais 21, 36. É justamente o nosso resultado, né? Mas aqui é o primeiro evento, é a primeira situação. Alguns foram consertados, de modo que passou a ficar 1/3. Ora, 1/3. Quanto é 1 mais 3, não é 4? Então vamos nós aqui. Pronto. Ó, 1 mais 3 não é 4? Então o meu todo, que é 36, quando dividido por 4, que é essa outra condição aqui, vai ficar quanto? 9. Não é? Então vamos só organizar. Quem parou de funcionar, passou a ser 1. Quem continua funcionando passou a ser 3. Quando eu dividi 36 por 4, que é a soma dessas razões, deu 9. Então eu venho aqui, multiplico 1 vezes 9 e 3 vezes 9. 3 vezes 9, 3 vezes 9. 1 vezes 9, 9, 3 vezes 9, 27. Perfeito? Observa, ó, contexto. Atenção, aqui, vou apagar aqui. Calma aí. Eram 15 que tinham parado de funcionar, tá aqui, ó, em um primeiro momento. Depois, após o conserto, ficou apenas, ó, os que pararam de funcionar, ficou apenas quanto? 9. Quanto é 15 menos 9? Que é justamente isso que a questão quer saber. O número de semáforos, a quantidade de semáforos que foram reparados. Quanto é 15 menos 9? 6. Gabarito. Alternativa C. Falei que eu ia te entregar método de resolução. Eu te falei que eu vou estar te entregando mecanismos, ferramentas. Você vai conseguir sim desbloquear e bater esse raciocínio lógico-matemático. De maneira simples, prática, objetiva. Afinal, nós estamos na tribo concurso, aquela que mais cresce em todo o Brasil. E a gente vai continuar agora a nossa brincadeirinha, batendo mais uma questão com todos vocês. Perfeito, meu jovem? Avançando, vamos nós. Ó, a nossa quarta questão é a próxima questão que vem para a gente poder detonar. Vamos aqui, quarta questão está disponível.
A quarta questão é o seguinte. Opa, não subiu a quarta, né? Deixa eu colocar a quarta questão pra gente. A quarta questão diz que o produtor comprou e vai comentando aí como é que tá ficando nossa aula pra gente poder interagir, ter uma participação mais tranquila de todos. Ó, estamos ao vivo, lembrando, um produtor comprou um rádio de 3 pontos de programação. Para a vinculação de um programa sobre bem-estar, um de 2 horas, um de 2 horas e 40 minutos e outro de 3 horas e 20 minutos. Vamos lá. 2 horas, 2 e 40 e 3 horas e 20 minutos. São os 3 tempos de programação, certo? Ele quer dividir os 3 tempos em blocos dividir. Dividir em 3 blocos, cada bloco narrado por locutor diferente, cada bloco com a mesma duração e que seja a maior duração possível. A pergunta é: qual o número de locutores serão necessários para esse programa? Meu querido, falou em divisão, falou em mesmo tamanho, aqui no caso mesma duração, e falou em maior possível, estamos diante do MDC. Observa como MDC, ó. MDC. Máximo divisor comum. Olha aqui como vai ficar bonitinho, ó. Olha, maior, máximo, dividir, divisor, mesma duração, comum. Que bacana. Máximo divisor comum. Beleza, professor. Cara, mas aqui o que é que eu vou te dizer? Coloca todos para a mesma unidade de medida, porque está tendo um confronto de unidade de medida. Eu tenho o tempo sendo descrito em hora e em minutos. Coloca tudo para minuto. Tudo para minuto, beleza? Se você observar 2 horas, 120 minutos. Se você observar 2 horas e 40 minutos, 160 minutos. E 3 horas e 20 minutos dá 200 minutos. 3 horas dá 180, mais 20 dá 200. Vamos tirar o MDC disso aqui tudinho, né, jovem? Ó. Pode ser o 10? Pode, porque aqui ó, fica 12, simplifica, ficou 12, 4 e 20. 12, 16, né? E 20. Agora, pode ser o 4? Pode, porque 12 por 4 dá 3, 16 por 4 dá 4, 20 por 4 dá 5. Beleza, ó, consegui tirar o meu MDC. 10 vezes 4, 40. 40 o quê? 40 minutos. Os blocos, né, da programação vão ter 40 minutos. Cada um vai ter 40 minutos de duração, porque eu fiz essa divisão comum em um tamanho máximo. Tranquilo? Perfeito? Só que agora vem um detalhe. Detalhe que fica bem atento. Ó, atenção. Esse programa de 120 minutos precisa de 3 locutores. Esse de 160 minutos precisa de 4 locutores. Esse de 200 minutos precisa de 5 locutores. A questão pede os locutores, a quantidade. Ela não pede qual o tamanho do programa, de cada bloco do programa. Então, basta eu somar aqui, ó. 6 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. Gabarito, alternativa C. Beleza, queridinho? Meu filho, não esquece de seguir a gente nas redes sociais aí, por gentileza. Lembrando, nosso arroba lá do Instagram é @professor Éder Domingos. Vou colocar aqui, vai ficar muito, né? @professor Éder Domingos. E aí, marca a gente lá no Instagram. E também segue as nossas redes sociais da Tribo Concurso, que mais cresce. Em todo o Brasil, eu estou detonando com vocês. Eu vou para a nossa quinta questão e já vai ficar bacaninha. Eu vou para a quinta. Ei, professor, tá acelerado, cara. Não, jovem, fica calmo. Eu estou te entregando o método. Quinta questão. A quinta questão menciona que em um depósito há um determinado número de caixas. Que questão bacana! Cada uma delas com o mesmo número de lâmpadas. Vamos nós. De 6 caixas foram retiradas 4 lâmpadas. Feito cada uma. Então, se eu tenho 6 caixas e eu tirei 4 lâmpadas de cada uma, 6
caixas e eu tirei 4 lâmpadas de cada uma. Então, eu consigo dizer que nessa situação aqui eu consegui retirar quantas lâmpadas? 4 lâmpadas, correto? 4 lâmpadas. Show! Tá aqui, ó. 6 caixas, eu tirei 4 de cada uma. Perfeito? E das caixas restantes foram retiradas 3 lâmpadas de cada uma. Eu não sei quantas caixas foram as restantes. Vou dizer que foi Eu vou dizer que foi N. Das caixas restantes foram tiradas 3 lâmpadas de cada, ou seja, N vezes 3. Dá 3N. Vamos nós. Sabendo que o total de lâmpadas retiradas foram 30. Ora, aqui eu não sei qual foi o valor de lâmpadas, né? Ora, se eu estou dizendo que foram 30 e aqui foram 24, e quando eu somo, aqui eu já tenho 24. Apaga aqui porque você já entendeu, né? Então 24. Quando eu somo com esse aqui, é para dar 30. Então aqui foram quantas retiradas? 6. Não é? 6. Então eu sei que foram 6 retiradas. Então, ó, N é igual a quanto? 6 dividido por 3, né? N é igual a quanto? Deixa eu deixar aqui. N é igual a quanto? 2. Então, de 2 caixas foram retiradas 3 lâmpadas. Correto? Lembrando que aqui é caixa e aqui é caixa. Beleza? Vamos nós prosseguir? Sabemos também, atenção, e calma na leitura, meu jovem. Sabemos também que o número de lâmpadas de cada caixa é 3 vezes o número de caixa. O número de lâmpadas em cada caixa é 3 vezes o número de caixa. Beleza? Então vamos aqui. Ed, eu tenho quantas caixas? Eu não sei não. Sabe, meu querido? Tá aqui nas tuas vistas. Número de caixas, 6 mais 2, 8. Opa, professor, quer dizer que eu tenho um total de 8 caixas? Isso, jovem. E se cada caixa tem 3 vezes o número, né, tem o número de lâmpadas 3 vezes o número de caixa, então cada caixa tem 3 vezes 8, 24 lâmpadas. Vou nem colocar aqui, né? Cada caixa tem 24 lâmpadas, porque 3 vezes 8, 24. Perfeito? Então, qual é o meu total de lâmpadas? 4 vezes 8. Total de lâmpadas. Perfeitinho? Tá dando para entender? É isso mesmo, meu querido. Vai dar aqui 192. A questão quer saber após, né, aqui, ó, então o número total de lâmpadas, para a gente poder seguir o padrãozinho aqui, então o número total de lâmpadas que restaram nas caixas após as retiradas foi de quanto? Ora, jovem, se eu tinha 192 no total e foram retiradas 24 mais 6, a própria questão diz que foram retiradas 30, quanto é 192 menos 30? 162. Gabarito, alternativa E. Perfeito? Show? Fica comigo. Não terminou não, meu jovem. Não terminou não. Fica comigo e a gente vai bater mais questões com todos vocês. Vamos nós avançando. Sexta questão. Deixa teu like, deixa teu comentário e diz aí de onde é que você está acompanhando e aprendendo RLM de uma vez por todas, aplicando o método resolutivo, ferramentas que certamente irão estar te auxiliando no dia da prova. Questão daqui vai estar no dia da tua prova. Ei, a sexta questão diz o seguinte, observa. No início do ano, o professor recebeu 3 pacotes com 500 folhas cada e recebeu também 7 pacotes com 100 folhas cada, a serem usados em uma única turma. Perfeito? Você concorda comigo que ela recebeu no total, 3 vezes 500 dá 1.500, 7 vezes 100 dá 700, ela recebeu o total de 2.200 folhas, concorda? E ela vai dividir. Só que ela vai dividir da seguinte maneira, observa, tranquilão? Fica comigo. Ela vai dividir 3 folhas por aluno durante 30 dias. E ela tem 22 alunos na turma.
E se durante os 30 dias nenhum aluno faltou, a questão quer saber, após o 30º dia, o número de folhas que ela ainda tinha disponível para a turma era quantas? Básico, né? O enunciado é gigantesco, parece ser grande. Isso aí vai dar uma ideia de complicação para ti. É por isso que eu te digo que não pode desistir da questão só em olhar o tamanho do enunciado, meu filho. Vai fazer a leitura, fazer a compreensão. O que é que está pedindo? Operação básica de matemática. Eu tenho 3 folhas por aluno e eu tenho 22 alunos. 22 vezes 3, 66. Só que a questão diz o quê? Olha, a questão diz o quê? Que são 30 dias. Isso aqui é por dia. 3 folhas por dia. Então, 66 folhas por dia. Mas não são 30 dias? Vezes 30. 18. A 1, 18 e 1, 19. Ora, eu tenho um total de 2.200 folhas. E ao final dos 30 dias eu tenho usado 1.980. Vai sobrar quanto? Basta subtrair. Básico, meu querido. 2.200 menos 1.980, 220. Belezinha, batendo a nossa questãozinha, sexta questão, gabarito B. Show! Vamos avançando, nossa próxima questão, 7ª questão está na tela. Essa é uma questãozinha que precisa também um pouco mais de compreensão. Ó, vamos lá. A questão diz, em relação a 3 jogadores, né, a gente tem alguns dados aqui que está na tabela. Os jogadores são P, R e T, tem um número de lançamentos, tem um número de acertos e tem a razão entre acertos e lançamentos. Perfeito? Razão entre acertos e lançamento. Se o A vem na frente é porque o A é 3. Se o L vem depois que é lançamentos é porque a quantidade de lançamentos é relacionada com 4. Perfeito? Show? Então vamos nós. Ó, eu tenho 60 lançamentos. 60, tá assim, ó, acertos. Lançamentos. Né? Eu tenho 60. Se você pegar os lançamentos e dividir pela sua razão, que é 4, vai fazer isso. 60 por 4 dá 15. Os acertos são quantos? 3. Ou seja, 3 vezes 15, 45. Então, dos 60 lançamentos, ele acertou 45. Perfeito? 45. Show? Vamos aqui para esse, ó. Esse 11 que é acerto está relacionado com quanto? Com 44. 11 que é o acerto está relacionado com 44. Se você divide 44 por 11, dá quanto? Dá 4. Agora o 4 tu vem e multiplica por 16 para tu saber o total de lançamentos. 16 vezes 4, 64. Show? Agora vamos nós, ó. Número de lançamentos, 56. É isso, equivale a 8 partes. Se você dividir 56 por 8, igual a 7. Pega o 7 e multiplica por 5, que é o número de acertos. A razão de acertos. 7 vezes 5, 35. Opa. 35. Perfeitinho? Bateu? Bonitinho, né? Agora vamos nós saber o que a questão pede. A questão pede, considerando o total de lançamentos e o total de acertos, qual é a razão entre acertos e lançamentos em porcentagem, em termos percentual. Basta somar, né, o número de lançamentos. Eu vou somar tudo. 60 mais 64 mais 56 dá 180. Número de acerto, vou somar tudo. 45 mais 44 mais 35, é só somar tudo, dá 124. A questão diz, ó, acertos para lançamentos. Então, acertos em cima, ó, lançamentos embaixo. Perfeitinho? Ô, Éder, cara, posso simplificar? Pode, por 4. 124 por 4 dá 31. 180 por 4 dá 45. Dividindo, jovem, 31 por 45 dá 0,688 sucessivamente. Multiplicando por cento vai ter o valor em porcentagem. Então, multiplicando por cento caminha 2 casas decimais. Ó, a vírgula sai daqui e caminha 2 casas.
uma, duas, ou seja, 68,8%. Deixa eu ajeitar aqui para não confundir. 68,8%, que esse resultado está entre o intervalo de 66 e 70, gabarito. Alternativa D de delta, meu jovem. Bateu? Show? Vamos nós avançando mais uma questãozinha, oitava questão. A oitava questão tá bem interessante também. Fica comigo, ó. Oitava questão. Eu tenho um terreno retangular e esse terreno mede 22 metros por 31, né? E dentro do terreno vai ser construído esse galpãozinho aqui, ó. E o galpão, a medida de um lado tem 2 metros a mais do que o outro. A questão é o seguinte: sabendo que após a construção do galpão, o terreno terá 619 metros quadrados de área livre. A área livre que ele está falando aqui é a área que não conta com o galpão, essa área aqui, ó. Perfeito? E a questão quer saber o perímetro do galpão, o perímetro é a soma dos lados. Tranquilo? Vamos nós? Inicialmente você vai pegar a área total, desconsiderando o galpão. A área total, desconsiderando o galpão. Você pega 22 vezes 31, pois o retângulo, qual é a área do retângulo, né? Base vezes altura, então é 22 vezes 31. Perfeito? Resultado, 682. Porém, após a construção do galpão, ficou só isso aqui livre. Então, se a gente subtrair de 682, 619, a gente vai ter a área do galpão. Concordam? Perfeito? Então, 682 menos 619, 63. 63 é a área do galpão. Vou fazer o galpão bem aqui, ó. 63 é a área do galpão, onde um lado é 2 unidades maior do que o outro. Perfeito? Como assim é? Exemplo básico. 3, 5, 5 e 7, 7 e 9. Não é 2 de diferença? Perfeito. Olha como deu certo. Se você pegar 7 vezes 9, dá ditar a área desse retângulozinho menor que é o galpão, que vale quanto? 63. Essa área vale 63. Você pega 7 vezes 9, 63. Então, consegui encontrar qual é o valor dos lados do retângulozinho menor que constitui o galpão. O lado menor é 7. O maior é 9. Perfeitinho. Perímetro, soma de tudo. Soma de tudo, ou seja, 2 vezes 7, 14. 14 mais 2 vezes 9, 18. 14 mais 18. Só isso, meu filho. Nada mais. 14 mais 18, 32. Gabarito, alternativa A. Show? Vamos nós. Belezinha, obrigado a todo mundo que está participando, pessoal. Muito obrigado. Vamos nós avançando. Tem mais para a gente poder bater com todos vocês. A próxima questão é a 9ª questão, está na tela. Que questão gigantesca é. Se eu ver uma questão dessa na minha prova, cara, eu vou passar ela e não vou responder. Vai pedir uma questão bem molinha se fizer isso. Porque agora eu vou te entregar o método, meu filho. Oi. Vamos nós. A questão, ela menciona que, olha aqui, vou resumir, beleza? Vou resumir. A questão diz que tem uma campainha A, que ela soa a cada 4 minutos, tem a campainha B que soa a cada 6, tem a campainha C que soa a cada 9 minutos. E isso está lá dentro de uma execução de exercícios, né? A todo momento em que uma campainha soa, um exercício tem que ser feito. Um exercício tem que ser feito, correto? E quando essa campainha soa ao mesmo tempo, os 3 exercícios têm que ser feitos. Então, um exemplo, para que tu entenda. Se soar a campainha A, aí faz o exercício determinado pela campainha A.
e cada exercício dura 30 segundos. Então, quando sou a campanha B, eu vou fazer o do exercício B. Quando sou a campanha C, eu vou fazer o exercício relacionado com a campanha C. Beleza? Show até aí? Só que tem um detalhe. Quando essas 3 campanhas tocam simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, o cadete ele tem que executar os 3 exercícios, um após o outro. Então, quando tocar as campainhas tocar simultaneamente, eles vão executar o exercício de cada uma das campainhas em sequência. Perfeito? Vamos nós? Considere que iniciaram-se os exercícios às 9 horas. Com a primeira, olha aqui, a primeira vez, essa questão é muito legal. 9 horas iniciou. E essa foi a primeira vez que as 3 campainhas tocaram simultaneamente. Primeira vez. Supondo que os intervalos de tempo ocorreram exatamente como foi descrito, é correto afirmar que após as 3 campainhas soarem simultaneamente pela terceira vez, a última série de exercícios terminou que horas? Vamos nós, meu filho. Que questão legal. Ó, vamos tirar, lógico, se eu estou falando de encontro, se eu estou falando de ao mesmo tempo, se eu estou falando em simultaneidade lá na frente, projetada, é claro que eu falo de MMC, o mínimo múltiplo comum, para eu saber quando é que vai haver, em qual intervalo de tempo eu vou ter essa simultaneidade das atividades. Né, dos eventos aqui no caso. Então, eu vou tirar o MMC entre 4, 6 e 9. MMC, 4, 6 e 9. Olha, básico, bem básico, né? Professor, 2, isso, 2. Opa. 2, 3, 9. Professor, 2, isso, meu filho. Professor, 3, isso, meu filho. Professor, 3 de novo. Isso, meu filho. Agora sim, bateu, né? Agora encontramos o M. O M. Cadê? MC. Pronto. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9, 36. MMC, 36. Encontrei o período em que vai haver esse toque simultâneo, que é de 36 minutos. 36 minutos. Perfeito? A questão quer saber, quando tocar pela terceira vez, qual é o horário que os exercícios vão terminar. Deixa eu apagar aqui. Você já entendeu aqui, né? O MMC, já? Deu? 36. Nota isso. Ó, atenção. 9 horas, tocou a primeira vez. São 36 minutos. 9 e 36, tocou a segunda vez. Mais 36 minutos. 10 e 12, tocou a terceira vez. Simultâneos. Ah, professor, então dá 10 e 12, cara. Não, porque após o toque simultâneo das 3 sirenes, ele vai ter que executar o exercício de cada uma. E se cada exercício leva 30 segundos, ele vai levar 30 segundos para o A, mais 30 para o B, mais 30 para o C. Ele ainda vai ter que fazer 1 minuto e meio. Então é 10 horas, 12 minutos, mais 1 minuto e meio, dá 3 horas, 13 minutos e 30 segundos. Gabarito alternativa C. Show de bola, meu querido? Belezinha? Tranquilão, hein? Vamos nós avançando
da nossa próxima questão. A próxima questão diz que as medidas dos lados de um retângulo são inteiros de metros e nenhuma delas é menor que 12, ou seja, nenhuma medida é menor que 12. Sabe-se que esse retângulo possui 360 metros quadrados de área. A questão quer saber o menor valor para o perímetro desse retângulo. Falei triângulo? Foi retângulo, viu? Nós estamos no retângulo. Então diz aqui que nós temos um retângulo. A área, que é base, vezes a altura, a questão disse que é 360. A questão diz também que essas medidas aqui, ó, elas são maiores que 12. Ela disse, não, nenhum é menor que 12. Então, todas são maiores que 12. Só que ela quer saber o menor valor possível desses lados, né? Para que a gente possa determinar o perímetro, o valor do perímetro. Então, vamos bem basiquinho, ó. Éder, como é que eu faço esse tipo de questão? Atribui o valor, meu querido, sem perda de tempo. Você pegar 20 vezes 18, dá quanto? 20 vezes 18, 360. Acabou. Esses são os menores valores que você vai encontrar para dar 360, de modo que nenhum dos valores são menores do que 12. É o que a questão pede. Agora basta somar, né? 18 mais 18, 36. 36 mais 40, ó, porque aqui não é 18, não é 20. Beleza. Pode ser só assim, ó. 36, 38, né? 20 mais 18, 38. 20 mais 18, 38. Somando. 76. Gabarito. Alternativa A. Batemos aqui, né? Concluindo aqui a nossa última questão da nossa operação Papa Mike. Um super evento, né? Entregando para vocês aqui questões muito interessantes para que vocês apliquem métodos de resolução. Então, não perde tempo, já começa a adotar. Se você tem alguma dificuldade nesses assuntos, começa a adotar o que está sendo dito aqui por nós, começa a tomar nossa orientação como sendo ponto de partida para uma evolução, para uma virada de chave realmente, para que você consiga, acima de tudo, conquistar os seus objetivos, né? Chegar ao final com o desempenho suficiente condizente para aprovação. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, @tribuconcurso e também @professor Éder Domingos. Estamos lá também no Instagram. Continência, meu respeito a todos vocês. Forte abraço. Até o nosso próximo evento. Fui. Eu tenho certeza absoluta que você está curtindo demais essa mega operação de questões que está rolando. A gente vai fazer muito mais operações como essa. Mas, ó, para continuar assistindo essa operação, você precisa estar dentro da tribo, do Intensivão Premium da Polícia Militar do Estado do Ceará. Lá dentro você consegue ver várias e várias aulas de questões como essas, na íntegra, 100% ao vivo, dentro da própria área do aluno. Se você quer realmente dar uma preparação mais eficaz para a sua caminhada, você vai encostar agora a sua câmera de celular nesse QR Code que está aparecendo e você vai usar o cupom que está aparecendo aqui. E você vai ter uma super promoção, válida por tempo limitado no Intensivão Premium da Polícia Militar do Ceará. Que tal continuar vendo essa operação agora em questões nos mais detalhes possíveis que os professores possam te entregar? É só encostar a câmera do celular agora e vamos trilhar esse caminho perfeito de preparação para a PMCE. Bora! Till I got it, I won't give up till I'm on top, yeah.